Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas ao nosso Momento Alto Amor, nosso encontro semanal, nossa live da semana. A gente está na última semana de agosto, já é nosso 8º encontro. Como passa rápido, né? 2 meses já de início de live da nossa comunidade. Hoje, dia 27 de agosto, dia da psicóloga. Ai, muito bacana. Eu amo ser psicóloga, amo meu trabalho. E a extensão desse trabalho, né, que eu aprendi durante esses anos, que meu trabalho vai além da clínica, né? E comunicar, falar sobre saúde mental, falar sobre autoconhecimento, autoestima, também é ser psicóloga, né? Tá em outro contexto, tá nesse contexto aqui mais de informação, né? De psicoeducação, né? De educar mulheres, né? Sobre si mesmas, né? Sobre a transformação. Então, sou muito feliz de neste dia estar trabalhando. Hoje o dia tá cheio. Fui tomar café da manhã com a minha mãe para comemorar. Aí assisti uma palestra aqui, que tá tendo Semana da Psicologia, né? Alguns temas muito interessantes. O de hoje foi até sobre esse vínculo, como construir vínculos através do atendimento online, né? Do digital, como manter a atenção das pessoas nesse momento de hiperconexão. E tem muito a ver também com o tema de hoje, né? Que é o poder das pequenas ações. Mas enfim, continuando aqui que eu tava falando do meu dia, tá maravilhoso, tô fazendo o que eu gosto, o que eu amo, trabalhando, né? Queria estar viajando, né? Queria, mas tudo bem também saber que eu estou trabalhando, né? O meu grande medo inicial, quando eu iniciei na clínica, era ficar sem trabalhar, não ter pessoas para atender, né? A insegurança ali da autonomia, do empreendedorismo, que é muito desafiador, sempre. Os desafios não param, mas é muito gratificante, sou muito feliz pelo que eu faço. Dito isto, o tema de hoje é o poder das pequenas ações, uma continuidade das lives anteriores. A live anterior foi o motivo para a ação, né? E a gente já vem falando sobre olhar para si. Depois a gente falou sobre entender, né, essa dificuldade da motivação. E agora o poder das pequenas ações. Então a gente vai dar continuidade nesses temas. Eu tô olhando pra cá às vezes, porque eu olho aqui pro meu roteiro, tá? Pra não fugir muito, não esquecer. E no encontro anterior, na live anterior, eu falei muito sobre como que na verdade, quando você fala que não tem motivo, né? Quando você não tem motivação, na verdade está dizendo que você não quer fazer aquilo, você ainda não encontrou motivo, sabe? Ai, não sei pra que isso? Vou fazer porque eu tenho que fazer, mas qual é o motivo? O que vai fazer com que eu realmente parta pra ação? Você não tem, você não tinha, né? Você não tinha na semana passada. Você não tinha até então um motivo. Então, para que a gente tenha constância em qualquer coisa na nossa vida, esse motivo tem que ser muito claro. Eu preciso saber o porquê que eu tô fazendo aquilo. Para que eu preciso fazer aquilo. Então, quando você não tá fazendo, né, você fica ali no zero. Ou você tenta e não vai. Ou o que você quer fazer? Uma coisa muito comum. A pessoa não tá fazendo. Aí, de repente, ela decide fazer. E aí, você quer resolver aquilo de uma vez só. Você quer logo começar a ir do zero, eu falo sempre para os meus pacientes, do 8 para 80. Você não faz atividade física nenhuma, agora você quer fazer todos os dias da semana. Você não estava conseguindo ler uma página, agora você quer ler
10 livros em um mês. Sabe assim, umas metas muito absurdas, muito além do que você pode fazer naquele momento. E muito vem porque você acaba vendo outras pessoas fazer. Lembra que eu falei? Aquela pessoa ali que você acompanha, você acaba fazendo algumas coisas porque ela faz. Isso é muito bacana, te inspira, ok. Só que primeiro, você não sabe o motivo que ela tá fazendo real, o que motiva ela a fazer aquilo, que é uma motivação interna, né? Lembra que eu falei motivação interna e motivação externa. Aquela pessoa que te inspira é uma motivação externa. Só que ela não vai sustentar as suas ações. Ela inspira, mas ela não vai sustentar aquela ação. Por quê? Eu preciso ter uma motivação interna. Para quando aquela pessoa não postar, ou quando não estiver vendo aquela pessoa, eu ainda assim consiga fazer com a minha motivação interna. Então é um combo, motivação interna e externa. Né? Mas é que vai me dar base, sustentar a minha constância, é a minha motivação interna. Então, eu até então, né, vamos aqui partir de um lugar onde você não está fazendo qualquer coisa, tá? Um objetivo, seja atividade física, seja estudar, seja desenvolver um novo projeto, enfim, pensa num objetivo que você tem que você não tá fazendo. A gente tá partindo do zero, tá? Então, a gente entendeu o quê? Que eu preciso saber o meu motivo. Beleza, entendi qual é o meu motivo. Não, Gisele, é isso aqui que eu preciso. É por isso que eu preciso. Preciso fazer atividade física porque eu quero cuidar da minha saúde. Eu quero me sentir melhor. Eu sinto muitas dores no corpo. Ou eu me sinto muito cansada, né? Que é uma crença que as pessoas têm. Ah, se eu tô cansada, eu não vou fazer atividade física porque eu vou ficar mais cansada. Não, né? Você até pode ficar cansada, só que na verdade você tá exercitando o seu corpo. Ju, parabéns! Feliz dia! Feliz dia da psi. Então, o que adianta você sair do zero e você ir pro 80? Sabe? Do 8 pro 80. Você não estava fazendo. Você não vai sustentar. Então, assim, como eu estava falando da inspiração, você vê aquela pessoa seguindo lá, fazendo direto. Aí você fala, eu vou fazer também. Ela faz todos os dias, eu vou fazer todos os dias. Só que quanto tempo ela faz todos os dias? O que mantém ela fazendo todos os dias? Como que você, que está começando agora do zero, quer ir pro mesmo nível daquela pessoa ali que está fazendo? É uma armadilha, né? Então, assim, hoje a gente vai falar sobre o poder das pequenas ações. Se você tá no zero, você vai pro 1, pro 2, pro 3, pro 4, pro 5, até você chegar lá. Isso é sobre olhar pra você, né? Quando eu tava pensando aqui na live, no que eu ia trazer hoje, olhar para as pequenas ações, né? Ter consciência do que o pouco que você faz é importante e também vale a pena, é ter compaixão com você mesmo, sabe? É você entender o lugar que você tá. Eu não posso exigir de mim uma coisa lá de uma pessoa que já tá fazendo, né? E vendo o que eu venho trazendo aqui, que é autocobrança. Então, olha como tá tudo aqui ligado. Se eu me cobro demais, exijo demais de mim, eu não vou aceitar fazer pouco. Só que aí você também não faz nada. Aí fica, ou eu não faço nada ou eu faço muito. Meio termo não dá. Como é que você vai manter uma rotina de um nível mais, né, elevado, mais à frente do que você tá? Então olha para onde você tá agora, olha para sua realidade. O que você pode fazer nas condições que você tem? Esse é o poder das pequenas ações, porque é isso que vai construir. É de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, de pouquinho em pouquinho. Então, assim, você tem que olhar para você e entender a sua realidade, o seu contexto, né? Aceitar as suas limitações. Aceitar
os seus limites, olhar para os seus limites. Não dá para eu ir para academia todos os dias, né? Não dá para eu poder, de repente, entrar num curso agora que eu gostaria, que aí eu poderia me aprimorar e tudo mais. Mas tá, o que é possível agora para você? O que é possível? Onde você pode buscar esse conhecimento? Onde você pode se atualizar? Mesmo porque entre 8 e 80 há muitas possibilidades também. Exatamente. Muitas, infinitas possibilidades. E aquele movimento de evitação, porque quando você evita muito uma coisa, também tem isso, né? Você evita tanto, é uma coisa que já tá ali pra fazer há muito tempo. Ah, eu já tô pra começar isso. Nossa, eu já tenho que fazer isso. E aí, quando vai fazer, quer resolver a vida de uma vez só. A ânsia pelo resultado, sabe? Ou eu não faço, ou faço e já quero a transformação imediata. E vem de uma ansiedade porque talvez isso que você está fazendo seja desconfortável. Ainda não é algo que você entendeu, você aceitou que precisa realmente. Lembra que eu falei do motivo? Fazer por fazer? Tem muitas coisas que a gente vai ter que fazer por fazer. Sim. Só que para algumas pessoas, fazer desconfortavelmente, elas querem acabar. Sabe assim, quando... Um exemplo aqui lembrando de mim, tá? Da adolescência. Né? A mãe manda arrumar a casa. Gente, eu não gostava de arrumar a casa. Né? Não vou dizer que hoje é o que eu gosto de casa limpa. Aí eu que tenho que arrumar. Mas dizer, nossa, tem gente, né, que gosta, tem prazer naquilo, arrumar a casa e tal. Não, não gosto. E aí, quando eu era adolescente, o que eu tinha que fazer? Minha mãe tinha que chegar do trabalho e achar a casa arrumada, né? E eu deixava pra arrumar quando? Faltando o quê? Um pouquinho tempo pra ela chegar. Aí arrumava assim, ó, correndo rápido pra me livrar daquilo, ela chegar, encontrar pronto e as duas ficarem felizes e contentes. Porque senão, né, eu ia ouvir horrores se ela chegasse e tivesse tudo desarmado. Então é esse movimento assim de desespero, sabe? Já que eu tenho que fazer, eu quero acabar logo com isso. Eu quero fazer logo. Só que talvez é uma coisa que não é assim, não é esse imediato. É um processo, né? Então, algumas coisas na nossa vida vai demandar mais tempo, paciência, resiliência. Eu vou ter que aquela coisa do processo, sabe? Que já tá aí batida das redes. Todo mundo já ouviu falar, você tem que respeitar o processo, tem que aceitar o processo. Sim. Não quer dizer que você vai sentir frustração, né? Irritabilidade ali. Sim. Só que esse também faz parte do processo. Hoje é o dia do psicólogo, né? Da psicóloga. Eu comecei aqui falando como foi meu dia. E que até falei nos stories como eu me sinto muito feliz hoje na minha profissão, me sinto muito segura, né? Parece que eu finalmente sentei na cadeira da psicóloga e entendi que esse é meu papel, me reconheço, me posiciono como, me sinto segura como profissional. Só que não foi da noite pro dia. Foi um processo, eu precisei passar pelo desconforto. Precisei aprender o que é ser psicóloga. Que não é fácil. Que é complexo, que demanda muito da gente. Mas é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço. E aí, o que eu preciso para lidar com isso? Né? Acho que ao invés de a gente olhar logo assim, eu quero acabar com isso logo, eu quero terminar isso, eu quero chegar logo nesse lugar, né, nesse resultado, é o que eu preciso para lidar com isso. Para sustentar esse processo, né?
um suporte profissional ou uma rede de apoio, ou desenvolver, né, minhas habilidades, né, emocionais, a minha paciência. Será que eu sou muito ansiosa? E aí é esse imediatismo que me atrapalha, então se eu não tenho resultado logo eu paro com as coisas. Eu interrompo os processos, né? As pessoas ansiosas, elas tendem muito a começar as coisas, mas não a concluir. Estão sempre começando coisas, mas nunca concluindo. Então, você já olhou para isso? Você já tentou entender como você funciona? Porque nós somos diferentes. Nós podemos ter pontos em comum, mas nós somos pessoas diferentes. Né? A sua construção foi uma, o seu desenvolvimento foi um. Então, por isso que só olhar para a blogueira, para a pessoa que se acompanha e se inspirar nela, não vai sustentar as suas ações. Porque qual é o contexto dela, qual foi o desenvolvimento dela, como ela chegou até aqui, sabe? O funcionamento mental. A gente falou, teve a live, né, que eu falei sobre as crenças. Antes da live da motivação, foi a live sobre para mudar sua vida, você precisa mudar suas crenças, tá? Todas essas lives estão salvas na comunidade Encontro com Autoestima. E lá nessa live, a gente falou sobre o funcionamento mental, como é que você pensa, como é a sua estrutura de pensamento hoje. E às vezes é aí que tá impactando todo. É como você processa, é como você entende, como você chegou até aqui. Então, olha quantas coisas, né? E aí você só quer se cobrar o resultado, assim. Ah, você tem que estar pronta, você tem que fazer, você tem que entregar. Porque a vida exige isso, né? A nossa cultura, a sociedade exige isso. Eu falei que eu saí de uma palestra agora que era sobre hiperconexão e como que isso atrapalha o processo terapêutico, né? Principalmente a gente que trabalha online. E muito interessante. E sempre falando sobre as redes sociais, né? Que traz esse imediatismo. A gente está sempre atualizando, né? Eu quero saber uma coisa, eu vou lá e pesquiso. A palestrante, né, psicóloga até falou. Nossa memória tá falhando, porque hoje em dia a gente não precisa guardar, né, as informações. A gente vai lá e pesquisa, a gente pergunta, entra né, no Google, no ChatGPT, enfim. Tem muitas ferramentas hoje pra gente procurar. Então tá tudo muito à mão, tá tudo muito rápido. Ah, aconteceu alguma coisa, deixa eu entrar aqui que eu já vou saber, eu vou procurar e vou entender. Deixa eu atualizar uma notícia. Deixa eu saber o que a pessoa tá fazendo, a vida da pessoa. Tudo muito rápido. E aí a gente quer trazer essa agilidade pra nossa vida também. Lembra do filme O Clique? Um filme bem antigo, aquele do controle, que ele apertava o controle remoto e as coisas aceleravam, a vida acelerava. As pessoas, o desejo de muitas pessoas é isso. Ai, se eu tivesse poder para acelerar isso, sabe? Não espera terminar o dia, o ano, já tá sempre querendo atropelar. Por quê? Talvez não esteja sendo prazeroso, talvez você não esteja no melhor momento. Então você quer pular para a próxima fase, assim, ai, vai ser melhor. O próximo ano, o próximo mês, porque esse tá muito ruim. Então, próximo. Cancela esse mês, cancela essa semana, vamos pro próximo. Mas essa não é a realidade, né? A vida real não é assim. Alguns processos são lentos e a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, qual é o seu objetivo? O que você precisa fazer? Quais são os motivos para fazer isso? Por que que você precisa fazer isso? Como você pode fazer isso? Como é que você pode se cuidar mais? Como você pode se desenvolver profissionalmente?
Como você pode melhorar suas relações? Aí, nesse como, você vai colocar o que é possível hoje, porque é melhor do que nada. Tá? Ao invés do 8,80, né? O 8 ainda é melhor que zero. O 1 é melhor que zero. Então, qual a ação que você pode fazer? Uma paciente estava querendo, né? Tava querendo, não querendo, né? Que é aquele querer não querendo que eu já falei aqui. Ela precisa praticar atividade física por questões de saúde e ela não conseguia, né? Porque quando a primeira coisa que a pessoa pensa é academia. Não gosto de academia, não vou fazer. Então ela limita outras possibilidades entre esse 8 e 80, só existe isso. Ou eu não faço ou eu faço uma academia. Não gosto de academia, não vou fazer. E aí a gente tá trabalhando os pensamentos, estamos trabalhando as crenças dela, olhando as possibilidades. E um belo dia, não, minto, antes disso, eu perguntei pra ela o que ela gostava, né? Se ela já tinha se movimentado, o que ela gostava de fazer. E ela falou da dança, que ela gostava de dançar e ela perdeu essa prática. E aí eu falei pra ela botar a música que ela gostava. Não precisa dançar não, coloca no fone. Tá trabalhando ali no intervalo, puder, consegue, bota no fone, se conecta, se reconecta. A gente tá tão conectado, né, virtualmente nas redes, tudo, a gente sabe tudo que acontece com as pessoas e falta essa conexão com a gente mesmo. Então a gente tá mais conectado com o externo e menos com o interno. Aí eu fiz esse exercício com ela, ouve a música. Não precisa dançar não, tá? Só ouve. E aí na próxima sessão você me fala o que aconteceu. E aí ela, na sessão seguinte, ela não pôde fazer e a gente se viu 15 dias depois. Ela ouviu a música, depois ela botou a música pra dançar com os filhos de uma forma divertida. E me falou que ela passou a levar os filhos pra escola a pé, ao invés de carro. E eles também gostaram, porque eles vão se divertindo. E ela achava na cabeça dela que ia ficar tudo muito corrido. Só que, na verdade, o carro leva mais tempo, porque tem trânsito, ela tem que parar, estacionar, aí depois volta, pega trânsito de novo. Então, ela viu, inclusive, que o tempo que ela achava que iria diminuir com o carro, não diminui, na verdade. E aí, ela passou aí. Então, ela desconstruiu aquela ideia que ela só iria fazer atividade física se fosse na academia. O 80 dela seria academia. E ela começou a se movimentar. Pequenas ações. A ação inicial era ouvir a música, se reconectar. E dali ela dançou. E depois de dançar, ela falou, bom, eu posso me movimentar mais um pouco, eu posso caminhar. Então, eu posso aproveitar esse momento de levar meus filhos para a escola e caminhar. E voltar caminhando. Então, você entende? Você vai dando sinais para o seu cérebro. Você vai comunicando com você. Eu faço uma pequena ação, depois eu faço outra. E quando eu ver, eu já estou fazendo uma grande. Você vai aprender a dirigir. Você não vai logo dirigindo. Você aprende o funcionamento do carro. Você aprende, né, passo a passo. Então, ter esse movimento de pequenas ações é você construir de verdade a mudança, a transformação. É igual na terapia, sessão a sessão. A gente vai trazendo ali. Às vezes a pessoa chega também, né, com muita ansiedade, com uma ânsia de eu preciso mudar na minha vida, eu preciso transformar. E como eu falei que eu me sinto mais segura, porque quando chegavam assim, antes, eu ficava assim, tremendo por dentro, né? Por fora tava a psicóloga plena. Mas por dentro, mulher, como que eu vou mudar? Se você quer mudar sua vida assim de uma hora pra outra, minha filha? E joga tudo na gente, né? Porque a pessoa vem atrás de ajuda, então ela vê. Muitas vezes ela chega na terapia porque ela já tentou tudo, né?
Vocês roda, Jequiti. E vocês chegam na terapia no último, tipo assim, ó, tentei tudo, tá, minha filha? Ô, psicóloga, eu tentei tudo. Não consegui, agora é com você. Porque falaram, eu fui no médico, falou que é psicólogo. Eu fui não sei aonde, é psicólogo. Todo mundo fala que é psicólogo, então se vira. O que você vai fazer? Só que aí a gente quebra já a expectativa da pessoa no primeiro contato. Porque primeiro que a responsabilidade não é minha enquanto profissional, né? A terapia é uma via de mão dupla, é um trabalho em equipe. Então, a pessoa chega ali querendo ser salva pelo profissional, só que ela é incluída nesse processo. Então, já dá uma quebrada aqui, né? A pessoa já fica assim, ué. Então, não é assim? Não é tão mágica, tão poderoso como as pessoas dizem? Não. Não é. E no início eu ficava assim, um pouco, né, tensa, porque eu recebia aquela carga de responsabilidade. Assim, caramba. Nossa, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou fazer isso? Como que a gente vai encontrar resultado? E aí, na minha prática, né, tô atendendo desde 2016. Faz 9 anos esse ano. Esse mês, eu acho, se eu não me engano, o mês que vem. Eu já entendi que não é assim. Eu já vi que os resultados, eles vêm, mas com um tempo. Com o comprometimento da pessoa que tá ali, não é só eu, enquanto profissional, porque a gente não faz uma... fugiu a palavra, mas enfim, uma mudança ali mental, né, na pessoa. Não tem um botão que você aperta, reseta a pessoa e vamos recomeçar. Não. A pessoa vai aprendendo sobre ela, como ela chegou até aqui, porque primeiro a pessoa aprende como ela chegou até aqui. E aí a gente vai construindo um caminho para que as coisas possam mudar e assim ela mudar a vida dela. Então, eu precisei entender esse lugar e hoje eu me sinto segura e tranquila. Que essa responsabilidade não é só minha. Quando a pessoa chega e joga tudo para mim, eu entendo que é o processo dela, respeito, mas vou explicando para ela que não é. E que ela também precisa participar do processo, porque também senão não vai funcionar, né? Então, assim, é o processo. Ah, mas seria tão bom se tivesse esse botão pra tudo, né, Cris? Eu falei aqui, acho que você entrou depois quando eu falei do filme Clique, que apertava o botão do controle remoto e as coisas aceleravam, né? E é isso, não tem, né? E aí é preciso encarar essa realidade, né? Não tem. Não dá pra ser assim. E encarar essa realidade que não tem esse botão, que não vai dar pra acelerar, passar o tempo, e é você que vai lidar com as coisas, que faz com que você realmente vá pra ação e faça. Porque se até agora você tá incomodada, né, de alguma forma, e tem alguma coisa que você precisa mudar e você não faz nada, você continua incomodada. Então, se não fizer nada amanhã, depois, 1 ano, 2 anos, você vai continuar incomodada, insatisfeita. Então, vamos fazer um pouquinho? O que eu posso fazer hoje? O que dá pra fazer? Qual o exemplo da minha paciente? Não dá pra ir pra academia? Dá pra caminhar, eu vou caminhar. É ir dosando e aí ir acompanhando esse processo. Ah, eu fiz um pouquinho. Consegui fazer um pouco, porque também é isso, né? É só olhar lá pro resultado. Ah, eu só vou ficar feliz quando eu tiver menos de 10 quilos. Eu só vou ficar feliz quando eu estiver dirigindo. Eu só vou ficar feliz quando eu for me formar. Só vou ficar feliz. E aí você joga a sua felicidade lá para um futuro. E você não vai olhando para o que você está conseguindo fazer. Se ontem você não conseguia sair da sua casa para caminhar e hoje você sai, parabéns! Parabéns! Você arrasou, maravilhosa!
Olha no espelho e fala, parabéns, arrasei, maravilhosa. A Gisele, não acho isso. Fala, porque se fosse uma amiga, se fosse uma blogueira que você segue, você ia falar. Não ia? Você não ia lá comentar? Maravilhosa, arrasou, parabéns, queria ser assim, nananã. Você me inspira. Faz isso com você, com as pequenas ações que você fizer. Ah, mas é muito pouco. Pra quem? Se ontem você não fazia nada e hoje você fez, você avançou, né? Então, não é verdade? Porque não tem esse costume de se alimentar positivamente. Porque você vive só conectado com outras coisas fora de você, com o resultado que você quer alcançar, com a vida que você quer viver. Você quer fugir daqui, né? Mas não adianta fugir, não tem botão. Sim, a gente às vezes tem o hábito de anular esses pequenos passos, porque quer pular lá pro final, quer pular etapa, quer avançar. Aí não vale, né? Igual quando você entra, de repente, na rede social de alguém, você vê uma pessoa com poucos seguidores e a outra com muito, e você fala, ah, então vou ficar aqui. Vou seguir essa que tem muitos, porque é essa que deve ser boa. Não. Eu vi um post de uma pessoa falando sobre Instagram, né? Ela falou, vê o número de posts, porque aquela que tem muito seguidor, quanto tempo ela já não tá fazendo isso? Então não tem como, né, se comparar. Perigo disso, né? É a comparação. Então você se compara e você quer estar na mesma linha de outra pessoa que talvez já começou antes de você. Ou que tem ferramentas melhores que as suas, ou está mais preparada que você. Então, olha pra você. Olha pra você. E olha o que você pode fazer hoje. Então, pequenas ações, elas vão construir o futuro que você quer. Por isso você tem que comemorar. Então, eu fiz hoje, parabéns, mais um pontinho. Sabe? Você pode fazer até esse movimento assim mesmo, assim, de bonificação. Né? Fiz uma coisa, ó, um pontinho para aquilo que eu quero. Tô mais perto daquilo que eu quero. Quanto mais você faz, mais próximo você tá do resultado que você deseja alcançar. Quanto mais você faz, mais próxima você fica do resultado que você quer alcançar. Se você não faz nada, você tá longe do resultado que você quer alcançar. Se você faz um pouquinho sempre, você vai se aproximando do resultado que você quer alcançar. Então, desconstrói essa ideia que se eu não fiz, eu tenho que fazer tudo de uma vez só. Não funciona. Não funciona. Não sustenta. Não vai construir uma casa em um dia. Você não vai construir seu sonho em um dia. Você não vai transformar a sua vida em um dia. Não vai. É passo a passo. Então, vamos valorizar os pequenos passos? É esse encontro de hoje para você valorizar os pequenos passos. É para você ver como com cada tijolinho é uma construção. Até porque aí sim você vai se sentindo mais capaz, mais confiante. Lembra que eu falei do meu processo enquanto profissional? Lá no início eu sentia insegura. E aí eu fui fazendo, fui vendo o resultado. E eu fui, nossa, não é que eu levo jeito mesmo, eu sei fazer isso, né? Eu consigo conduzir, eu consigo me comunicar. Meus pacientes estão tendo resultado. E aí você vai se fortalecendo. Você vai confiando mais em você. Aí quando você falava antes um parabéns, meio assim, ah tá, parabéns, você fez. Porque parabéns porque você fez. Depois que você dá um parabéns, sim, caramba, parabéns, você arrasou. Porque você viu a sua construção, você acompanhou a sua construção.
Você viu as dificuldades que você passou. Você não só estalou os dedos, não. E aí, até quando você ouve alguém falar de você, porque eu não deixo, né? Não recebo, não internalizo qualquer comentário negativo sobre a minha vida, minha profissão, sobre quem eu sou, porque só eu sei o que eu precisei para chegar até aqui. Então você só vai se valorizar, você só vai se respeitar, você só vai confiar em quem você é quando você olhar para o seu processo, quando você respeitar, quando você se acompanhar, sabe assim? A blogueira que se acompanha é você acompanhando a sua vida. Não precisa postar se você não quiser. Mas é você ir vivendo ali, sabe? Acordei, fiz isso, levantei, fiz tal coisa. Aí no final do dia você fala, caramba, olha quantas coisas eu fiz. Nossa, hoje eu fiz aquilo que eu não tô enrolando pra fazer. Ontem, faltou luz aqui onde eu moro, estourou o negócio, eu fiquei o dia todo sem luz, né? De meio-dia até tarde. E aí, não pude atender, enrolou minha vida, né? Só que a minha cômoda já tava pra ser arrumada há um tempão. Um tempão. E toda hora eu falava assim, gente, tem que arrumar essa cômoda. Ai, tem que arrumar essa cômoda. Toda vez que eu ia pegar a roupa, eu falava, tem que arrumar essa cômoda. Aí ontem, falei, quer saber? Não tem internet, não vou trabalhar, tô com o dia aqui, vou arrumar. Tirei as roupas, dobrei, coloquei. Aí depois eu fiquei feliz. Dei parabéns pra mim. Finalmente. Aí hoje eu fui abrir pra pegar a roupa, eu fiquei até feliz, até me assustei. E tava tudo dobradinha. Ai, que maravilha! Sensação boa que eu fiquei. Porque eu consegui, né, abrir, pegar minha roupa direitinho, tava tudo dobrado. Eu fiquei feliz. Ninguém precisou me dar parabéns, não precisei falar isso. Nem tô falando aqui com vocês porque eu lembrei. Eu fiquei feliz com a minha ação. Eu me parabenizei. Porque era uma coisa que eu precisava fazer e já tava ali pendente um tempão. Então eu fiquei feliz de ter feito isso. Nossa, quem fica feliz de arrumar uma cômoda, José? É menos uma pendência, sabe? Não, pronto, não tem mais isso aqui. Não tem mais essa preocupação, foi feito. E é funcional, eu abro e já vejo a roupa que eu quero tranquilamente. Visualmente também foi bom. Então, parabéns pra mim. Pelo que você tem a se parabenizar hoje? Qual parabéns? No final do dia, escolhe uma coisa e se parabenize por essa coisa. Torne isso como hábito. Se parabenizar pelas pequenas coisas que você faz. Porque senão você só fica esperando o máximo, sabe? O surreal, o brilhante. Então quando que você vai se parabenizar? Quando que você merece ser parabenizada? Quando você merece comemorar? Hoje eu postei que eu fui tomar café da manhã porque foi dia da psicóloga. Mas eu poderia ir tomar café da manhã na cafeteria em outro dia, porque realmente, às vezes eu faço isso. Eu não preciso esperar uma vez no ano para isso. Hoje eu fui, mas não preciso. Eu posso fazer isso quando me dá vontade. Ah, eu quero me arrumar muito, mas eu tenho que esperar uma ocasião. Por quê? Faz quando você tiver vontade. É pra você. Entende? Faz sentido pra você? Eu olhei aqui pro roteiro que eu fugi dele totalmente, como sempre. E aí, olha a frase aqui, né? Que tá. Muitas vezes esperamos o grande momento ou a mudança radical, mas a vida real acontece nos pequenos gestos. Fica aí esperando o grande momento, fica. Fica aí esperando a mudança radical, a grande mudança,
o grande momento. Fica aí esperando. Você vai ver. Quando que vai acontecer? Será que vai acontecer? Porque não é um grande momento. É todo dia. É qualquer hora. É pequenos gestos. Né? Então, o momento lá, ele só vai acontecer, né? Esse momento, ele é a junção, na verdade, de todos esses pequenos outros. É o que vai te levar até lá. Né? Então, pequenas ações consistentes criam transformações. Transformação de ninguém é do dia pra noite. Nossa, do nada, às vezes, né, você vê alguém compartilha alguma coisa, assim, né, uma conquista. Nossa, do nada fulano fez aquilo. Nossa, olha. Nunca do nada. É do nada pra gente que tá vendo, mas pra quem tá vivendo, pra quem tá fazendo o processo, nunca é do nada. Então vamos lá? O que você vai colocar em prática aí, né? Pensa no seu objetivo, pensa na sua realidade, na sua possibilidade hoje. O que você pode fazer hoje para avançar no seu objetivo? Qual as pequenas ações que você pode começar a fazer para você ficar mais próxima daquilo que você deseja, da vida que você deseja? Seu compromisso com você mesma essa semana é definir essas pequenas ações. A mínima. O mínimo, sabe? Assim, o meu mínimo, fiz o meu mínimo, esse será o seu máximo. Escolhe o mínimo que você não está fazendo e comece a fazer. E registra, hoje eu fiz, bota num caderno. Quantas vezes você fez, você repetiu essa pequena ação na semana. E se parabeniza toda vez que você fizer. E depois você me conta. Você vem aqui no chat e fala assim, Gisele, lembra daquela live que você falou que era pra fazer pequenas ações e pra eu fazer dentro da minha realidade, dentro das minhas possibilidades? Então, eu fiz. E sabe o que aconteceu, menina? Você não sabe, não. Eu quero que você me surpreenda. Vamos nos surpreender juntas. Beber água. Ó. Copinho. Bota aqui, ó. De golinho em golinho. Acho delicioso beber água? Não. Não acho. É uma coisa que eu tive que me, né, disciplinar. Sim. Porque senão, se não tiver aqui, ó, o copinho aqui perto, a garrafa que eu já encho e deixo. Então, como que você pode trazer essa ação para sua vida? Minimamente, dentro das suas possibilidades hoje. Tá certo? É isso. Tô lendo aqui a frase, né? Talvez você não veja o resultado imediato, mas quando cuida delas todos os dias, vão florescer em algo muito maior. Porque é isso, você quer o resultado imediato, entendeu? Só que não é assim, a gente já viu aqui que não é assim. Tá bom, maravilhosas? Um bom restinho de semana. Para quem for da comunidade, essa live já fica salva. Até o final do dia ela está lá. Semana que vem estou de volta. Semana que vem já é setembro. E os temas vão estar relacionados com a campanha Setembro Amarelo. A gente vai falar sobre saúde mental, sentido de vida. Inclusive, como tudo isso aqui está conectado e como fazer pequenas ações, né, faz bem pra gente mesmo, tá? É isso que vai nos fortalecer. É isso que faz com que a gente lide com a vida e com a realidade. Tá bom? Espero vocês semana que vem, 12:30. Tá bom? Beijo!